Também a nós, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Controlistas Certificados. Muito boa tarde, bem-vinda. Aquilo que está previsto para os jovens em termos de IRS é uma redução substancial? Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sim, é uma redução muito substancial, embora já existam medidas de IRS jovem que já retiram alguma tributação aos jovens, esta medida parece-nos que será muito mais abrangente. Claro que ainda só vimos a comunicação do Governo, falta-nos ver o concreto que está na lei, isto é, se não existem depois ilimitações em determinadas circunstâncias, mas o que nos parece da apresentação desta medida é que será para todos os jovens até aos 35 anos. Atualmente é para aqueles que complementam determinado ciclo de ensino e, portanto, não é tão abrangente. Portanto, claramente, esta é uma medida que vai ser bastante significativa na vida dos jovens, principalmente se a medida depois, se a lei em concreto, não tiver restrições como tem atualmente. E, portanto, esperemos que seja dessa forma. Esta tributação de até 15% no máximo e vai até o 8º escalão é muito significativa. Claro que os jovens até aos 35 anos não, em regra, não chegam a esses valores tão elevados em termos de escalões, mas são muito abrangidos também escalões ali intermédios no 3º e 4º escalão, que é um escalão onde recaem muitos jovens. E, portanto, é uma medida muito positiva, muito mais significativa do que a descida do IRS que tanto se fala. Esta vai ter um impacto muito grande nos jovens. Refiro também as medidas para a habitação, porque acho que o problema dos jovens não é só pagar impostos a mais, não é só sentirem que pagam impostos, mas se é um conjunto que precisam de soluções para eles, para a sua vida, para conseguirem ser independentes, e as medidas também em complemento a esta que se estão a aplicar para a habitação são fundamentais para os jovens. Nós em Portugal temos um problema grande de retenção de talentos, como sabemos os jovens, principalmente com mais qualificações, tendem a ir para outros países trabalhar e estas medidas são muito necessárias e quanto mais medidas existirem para tentar reter os jovens, para os cativar, mais jovens ficarão em Portugal. As medidas de complemento também aqui da habitação são fundamentais, porque não chega só baixar o IRS é importante, mas os jovens precisam de ter a sua independência, precisam de ter uma habitação e as medidas que foram hoje anunciadas de isenção de IMT e de imposto de selo são extremamente importantes, principalmente porque alargaram muito o valor das casas, da aquisição das casas, atendendo a que nos últimos anos têm subido substancialmente os preços e por isso este alargamento deste valor também é bastante significativo, a isenção que se lhe aplica e uma medida que para mim acho que é bastante significativa para os jovens, que é a garantia pública na compra de casas até aos 15%, porque uma das coisas que os jovens tinham muita dificuldade em comprar casa e ter o seu valor de entrada, porque não conseguiram até então fazer poupanças, ou tinham ajudas ou não conseguiam. E, portanto, eu também destacaria esta garantia pública como algo fundamental para que os jovens fixem em Portugal e fiquem em Portugal. E isso é algo que devemos valorizar e tentar... Mas são medidas suficientes, tendo em conta que há regimes fiscais ainda mais favoráveis noutros países? É assim, as medidas fiscais noutros países dependem um pouco das situações. Os outros países, principalmente da Europa, que são os mais atrativos para os jovens portugueses, também têm impostos bastante substanciais e, portanto, estes impostos são bastante comparativos com os que existem noutros países. Agora, temos que ver que nunca as medidas são suficientes, porque claro que há depois uma diferença entre Portugal e os outros países que tem a ver com os salários, e os salários em Portugal também têm que aumentar para cativar os jovens. Agora, se os jovens conseguirem adquirir uma casa, conseguirem ter a sua independência, se calhar já não pensam que seja tão significativa a diferença salarial que existe entre os outros países. Portanto, é criar um conjunto de soluções e eu diria, de conforto para que os jovens decidam ficar em Portugal, que tem que ser um conjunto de medidas alargadas, que não é só a redução de imposto, não será só estas que estão a ser agora aprovadas, embora estas já sejam significativas. Eu diria que ainda falta aqui
e que são medidas que também estão pré-anunciadas, que é como é que se vai ter mais habitação em Portugal para que depois estas medidas que estão a ser hoje aprovadas possam ser aplicadas para que os jovens consigam adquirir as suas casas e ter a sua independência. Portanto, há ainda um conjunto de medidas para além destas necessárias, nunca são suficientes, porque de facto, enfim, Portugal ainda tem um nível salarial aquém daquilo que é praticado no resto da Europa e isso é um fator que tem que ser trabalhado, as empresas têm que ter condições para pagar melhores salários para que os jovens também tenham essa componente, que é uma componente também necessária. Paula Franco, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.